Ok. Está gravando. Amados, chegamos então no final do livro de Romanos. Nós começamos a caminhar no livro de Romanos no ano passado. E a gente veio devagarzinho em cima do livro de Romanos, entramos esse ano, e agora nós estamos chegando no final do livro de Romanos. Hoje vamos ver o capítulo 14 e 15 de Romanos. Mas quanta coisa nós aprendemos nesse livro, mas quanta coisa, que tratado teológico lindo é esse livro de Romanos. Que coisa maravilhosa. Nós vimos que Paulo, quando começa essa carta, até o capítulo 11, nós vimos a ortodoxia pura e nua e crua apresentada a cada um de nós. Onde Paulo fala assim, essas são as regras de um cristão. Um cristão tem que fazer para ser cristão tem que fazer isso. Então ele vem mostrando devagarzinho como você tem que se comportar como um cristão. Depois, do capítulo 12 em diante, ele mostra a prática. Agora vamos praticar. Vamos fazer a prática. É a ortopraxia, como você pratica o cristianismo. Como é que você vive uma vida cristã realmente. E agora ele entra no seu epílogo, na sua doxologia, onde ele louva a Deus, agradece a Deus, se entrega a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dele. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. O quanto que Paulo nos ensinou nessa carta que ele escreveu aos Romanos. A carta de Romanos mostra para nós a manifestação da justiça de Deus. Quem lê Romanos vai ver a justiça de Deus revelada, manifesta, entregue aos homens no livro de Romanos. E a justiça de Deus é revelada no Evangelho. O Evangelho que Paulo prega é a revelação da justiça de Deus. E ele vê que o Evangelho é poderoso para salvar. Salvar o quê? Do inferno? Não. Salvar da ira de Deus que há de vir sobre todos. Essa é a salvação que nós almejamos. Aquela ideia de salvação do inferno, calma, isso aí foi alguma coisa a mais que foi colocada, porque na verdade o que tem na Bíblia é que a ira de Deus virá. E quem estiver salvo no Evangelho vai estar salvo da ira de Deus que há de vir. Mostra também que o Evangelho é poderoso para revelar a verdadeira justiça de Deus. Deus é justo. E tudo que ele faz é justo. E o Evangelho mostra a justiça de Deus. E também o Evangelho se fundamenta na fé. Não há nada que você faz a não ser ter fé. E é a fé que faz você entender o Evangelho propriamente dito. Nós vimos que Paulo vai mostrar para a gente também que todos nós pecamos. Todos os homens são pecadores. Todos carecem da glória de Deus. O judeu, o gentio, todos dependem de Deus na mesma condição. Todos são pecadores. Não é porque você é muito ritualista ou muito cerimonialista que você tem uma salvação. Não, você é tão carente como qualquer um. Todos carecemos da glória de Deus. E ele vai mostrar para a gente a verdade fundamental que muda a cabeça dos homens na Idade Média. Onde ele fala assim que o justo viverá pela fé. Interessante que esse verbo viverá está no futuro, né? Mas o justo está vivo. Se está vivo, como é que ele viverá? É que ele mostra o seguinte, o justo, ele viverá pela fé aqui e na eternidade. Você vai viver pela fé. Não é pelo que você faz ou porque você deixou de fazer, é pela sua fé. A tua fé é que vai direcionar isso aqui. Então ele fala que o justo viverá pela fé. E ele mostra para a gente também, na carta de Romanos, que não há distinção de pessoas. Deus não tem um caminho reservado de modo especial para o judeu e outro diferenciado para o gentio. Deus ama todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, então ama todos. Não tem aquela ideia de porque eu sou judeu e você não é judeu, você não tem a mesma... Não, todos são iguais perante Deus. Isso ele mostra para a gente também. E ele mostra como tem que ser o nosso relacionamento. Aí a partir do versículo 2 nós vimos muito bem, devagarzinho, como tem que ser o relacionamento do cristão. E a primeira coisa que nós entendemos é que a relação do cristão com Deus, com o nosso Deus, é aquele que você apresenta o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse aqui é um culto cerimonial, ritualístico. Então ele mostra para a gente como você se apresenta com o seu corpo perante Deus. Esse é o teu culto racional. Ele mostra também como tem que ser o nosso relacionamento conosco, com você mesmo. Que você não se pode se achar tão poderoso, tão santo, e nem também se julgar tão inferior. Você tem que se olhar na justa medida. Ele mostra como tem que ser nosso relacionamento com nossos amigos, no amor fraternal, daquele que não mede medidas para socorrer um amigo. E mostrou também como é o nosso relacionamento com o nosso inimigo. Aí eu falei, crente não faz inimigo, mas tem.
Então, como é que é o nosso relacionamento com o nosso inimigo? Nada de pensar em vingar, nada de pensar em revidar, nada disso. Ele mostra como tem que ser o nosso relacionamento com as nossas autoridades. Aí ele mostra que as autoridades foram instituídas por Deus para o nosso bem, são ministros de Deus para o nosso bem, por mais que a gente não consiga entender, mas ele fala, elas foram instituídas por mim para o vosso bem. Mostrou como tem que ser o nosso relacionamento com as leis. Aí nós vimos bem claro que quem cumpre a lei de Deus, automaticamente cumpre a lei do Estado. Elas estão muito interligadas. A lei de Deus, a lei do Estado, se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você ama o próximo como a ti mesmo, você cumpre todas as leis de Deus e todas as leis do Estado. Nós vimos isso muito bonito. Mostrou como tem que ser nossa esperança com o porvir. O que você espera da vida? Você espera da vida ficar famoso, rico, milionário, ser bem-sucedido? Ou você espera da vida você ter condições de se preparar para entrar na vida eterna? Isso é interessante. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu mostrei para vocês na quarta-feira, quem esteve aqui, que o diabo falou para Jesus, Jesus, olha aqui, sobe comigo nesse alto do monte aqui, olha só, aqui está a glória de todo mundo, a glória de todo mundo está aqui. E tudo isso eu vou te dar, a glória do mundo eu vou te dar se você prostrado me adorar. Aí Jesus repreendeu o diabo. Porque a glória do mundo, que jaz no maligno, está na mão do diabo. Então quem busca a glória do mundo, cuidado, você está buscando uma coisa muito ruim. O crente vive na esperança do porvir, naquela certeza que em qualquer momento os seus olhos vão abrir e você vai ver Jesus Cristo chegando, que você vai ter condições de ver o Filho de Deus como Ele é, que você vai ter condições de entrar numa eternidade com Ele, como vai ser as mansões celestiais, como vai ser o reino de Deus quando chegar efetivamente. Então essa é a esperança que a gente tem que ter, a esperança de um dia se encontrar com o Senhor. Isso é muito bonito. E depois ele vai mostrar para a gente como tem que ser a nossa relação com nossos irmãos na fé. Aqueles que também são salvos em Cristo Jesus, mas que divergem de nós em alguma posição. Eu tenho que batizar por imersão, eu tenho que batizar por aspersão, eu posso comer bagre, eu não posso comer bagre, eu tenho que celebrar o culto no sábado, eu tenho que celebrar o culto no domingo. Aí ele mostrou para a gente que isso aqui é coisa muito pequena. Esse negócio é muito pequeno, se é batismo por aspersão, por imersão, se pode ou não pode comer bagre, se tem que ser no sábado, domingo, é coisa muito pequena. Pensa nas coisas do alto, pensa nas coisas de Deus e vai atrás dos gentios. Que os gentios estão se perdendo aí, enquanto há discussão entre irmãos por coisas tão pequenas. Aí ele coloca isso aqui para a gente no último capítulo que nós estudamos aqui. E o mais bonito que ele mostrou para a gente nesse capítulo, no 13, é que existe sim o relacionamento entre os crentes fortes e aqueles que o crente forte julga que é fraco. Aí ele fala que o relacionamento entre um crente que se acha forte e aquele crente que o crente forte acha que é fraco, Deus é Deus dos dois, Deus é Deus do forte, Deus é Deus do fraco, que não tem essa conversa não, Deus é Deus de todo mundo. Aí Paulo mostra tudo isso para a gente muito bonito na carta que ele escreve, mas agora ele chegou no final, agora ele vai encerrar a carta dele, agora chegou exatamente nos finalmente da carta, vamos dizer assim. Então ele vai se despedir, vai fazer a despedida dos irmãos, vai confirmar qual o motivo dele estar fazendo o que ele está fazendo, qual o motivo do ministério dele, por que eu estou fazendo isso? Eu estou apanhando, eu estou sofrendo naufrágio, eu estou sendo picado por cobra, eu estou sendo expulso, eu estou sendo achovalhado, mas por que eu estou fazendo isso? Aí ele mostra o porquê do ministério dele, por que ele resolveu aceitar e está fazendo esse ministério como ele fez. Então, essa é a essência da carta de Paulo. Olha só, Paulo quando ele escreve essa carta, quando escreve a carta para os romanos, ele nunca tinha ido à igreja de Roma. Olha que interessante. Ele conhecia os irmãos de Roma, talvez nas missões que ele fazia, nas viagens missionárias, ele conhecia os irmãos de Roma. E eu acredito que os irmãos de Roma devem ter saído de Roma ali pelos anos 40, 49, quando o imperador lá expulsou de Roma todos os judeus. Estava havendo uma divergência lá, o imperador romano expulsa de Roma todos os judeus. Aí os judeus saem de Roma e vem aqui para Macedônia, vem para Caia, vem para a Ásia Menor. E na missão de Paulo ali, por essa região, ele deve ter conhecido esses irmãos. E só que esse imperador vai morrer, os irmãos judeus vão poder voltar para Roma. Então ele sabe que lá em Roma voltaram aqueles irmãos que ele conheceu ali pela Macedônia, pela Caia, pela Ásia Menor. Então tem uma igreja, tem os irmãos lá, cristãos, lá em Roma. Então ele escreve essa carta para eles sem nunca ter pisado em Roma. Então ele escreve uma carta para os romanos sem nunca ter ido lá. E ele escreve essa carta para os romanos durante a sua terceira viagem missionária.
Na primeira viagem missionária, depois que ele terminou a primeira viagem missionária, aí ele escreve uma carta aos Gálatas. Então na nossa Bíblia aí, tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Se fosse botar na ordem cronológica, de acordo com Paulo, deveria vir Gálatas. Nem Gálatas, deveria vir Tiago, porque Tiago foi escrito antes de Gálatas. Então eles colocaram Romanos, porque Romanos é o mais volumoso, é o maior, é o mais grosso. Então botaram Romanos na nossa Bíblia depois do livro de Atos. Mas na primeira viagem missionária ele escreve aos Gálatas. Ele escreve aos Gálatas. Quando ele faz a sua segunda viagem missionária, que ele termina a segunda viagem missionária, ele vai escrever aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses. A diferença de prazo entre a primeira e a segunda Tessalonicenses é de 6 meses mais ou menos. Ele mandou a primeira carta chegou, a primeira carta foi mal interpretada. As pessoas receberam a carta e tiveram uma interpretação errada da carta, ele escreve a segunda rapidinho para consertar o desvio da primeira carta. Isso na segunda viagem missionária. Na terceira viagem missionária, aí ele vai fazer a carta aos Romanos e vai escrever também aos Coríntios. Interessante que nossa Bíblia só tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas segundo o estudo que nós temos aqui, ele escreveu 4 cartas aos Coríntios. Paulo escreveu a primeira carta, que é chamada Carta Anterior. Desapareceu. Depois ele escreveu, realmente, 1 Coríntios. Escreve 1 Coríntios. Coríntios é uma igreja totalmente cheia de problemas, mas com muitos problemas. Aí ele escreve o que chamamos de Carta Severa. Desapareceu. É uma carta severa mesmo. E por fim, a quarta carta, que para nós é a segunda carta que está na nossa Bíblia aí. Então ele escreve 4 cartas para Coríntios, mas nós só temos 2 aí, a primeira e a segunda Coríntios. Mas ele escreve agora aos Romanos. Na terceira viagem ele vai escrever para os Romanos. Essa carta ele está estudando e está encerrando hoje o estudo dela. Então depois de tudo isso ele vai ser preso. Aí quando ele está preso, ele escreve as famosas cartas em prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Essas cartas ele escreve quando está preso. Aí está preso, algemado, aí que ele escreve essas cartas aqui. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Muito bem. Quando ele está escrevendo, terminando essa terceira viagem missionária, que ele está escrevendo essa carta, ele mostra claramente na carta, que está mandando para os romanos, olha, eu estou aqui na Caia, eu estou aqui pela Mesopotâmia, principalmente na Caia, mas a minha intenção é essa. Eu recebi umas ofertas aqui dos irmãos da Macedônia, e esse dinheiro está comigo, e eu estou com esse dinheiro para levar para os irmãos lá de Jerusalém, porque lá em Jerusalém eles estão passando necessidade, há uma carestia muito grande, há fome, e eu tenho esse dinheiro que eu recebi dos irmãos aqui da Macedônia, da Caia, está comigo, e eu estou indo levar esse dinheiro lá para os meus irmãos de Jerusalém. A minha intenção é o seguinte, é chegar lá em Jerusalém, entregar a oferta desses irmãos para os irmãos de Jerusalém, depois que eles receberem, aí eu vou até vocês, eu vou até Roma, aí quando eu chegar em Roma, eu quero que vocês me ajudem até chegar à Espanha. Então ele vai escrevendo essa carta no finalzinho, que a ideia dele é essa, eu vou até Jerusalém, entrego as ofertas, aí depois eu venho para Roma, e daqui de Roma vocês vão me ajudar a chegar à Espanha. Ele tinha vontade de chegar à Espanha. Ninguém sabe dizer se ele chegou ou se ele não chegou. Acredita-se que ele realmente tenha ido à Espanha, pregar o evangelho lá. Mas essa é a ideia que ele apresenta nesse momento aqui para os irmãos. Mas ele tinha uma preocupação, ele tinha um receio muito grande, porque quando ele chegasse lá em Jerusalém, ele poderia ser hostilizado pelos irmãos judeus lá de Jerusalém, porque havia sobre ele uma égide, botar assim, uma forma de explicar Paulo, que era muito, muito ruim. Que ideia é essa? Paulo era fariseu. Paulo era fariseu de fariseu. Paulo conhecia tudo da lei judaica, era praticante da lei judaica. Ele era um judeu, judaizante mesmo. Aí, de repente, ele, que está perseguindo o cristão, ele vira a casaca, agora ele é um cristão. Então, aqueles irmãos judeus, fariseus, saduceus, os judeus mesmo de Jerusalém, consideravam ele como um traidor. Paulo, você é um traidor. Paulo, você nos traiu. Paulo, você teve toda a educação que nós tivemos, você teve toda a cultura, tudo que nós temos, você teve também. E você agora, no mais nem menos, você vira a casaca e você vira um cristão. Paulo, você é um traidor. Essa era a ideia que os irmãos de judeu tinham de Paulo. Então, quando ele tinha preocupação, quando eu chegar lá em Jerusalém, eles vão cair em cima de mim, me acusando de traidor, e eu estou receoso. Aí o que ele faz? Ele, na carta, ele pede para os irmãos de Roma orar por ele. Orem por mim. Olhem por mim que eu estou ansioso, estou preocupado, porque quando chegar lá eu não sei realmente qual vai ser a reação dos judeus com relação à minha pessoa. Então, orem por mim. Então, essa prática que nós temos aqui na igreja de pedir oração, não está errada não. Paulo vai fazer isso aqui e está mostrando para a gente, orem por mim.
eu estou em dificuldade, eu estou em aperto, eu estou em apuros, estou precisando de socorro, orem por mim. Então essa prática não é ruim. Então ele pede para os irmãos de Roma, para os romanos, orem por mim, eu estou preocupado, eu estou com medo, orem por mim. Isso aqui ele está mostrando para a gente. Então, ele quer ir até Jerusalém, depois quer ir até a Roma, de Roma ir até a Espanha. Mas, quando ele chegar em Jerusalém, as previsões que ele tinha eram realmente catastróficas e foram mesmo. Ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Chega em Roma, ele vai ser preso. E acusado de muita coisa, de traição, ele vai ser preso. E a intenção dos judeus ali era matar. Mata logo aqui de uma vez, acaba com esse Paulo, mata esse sujeito aqui. Vamos matar Paulo. Mas Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ao mesmo tempo que ele era judeu, ele era romano, lá de Tarso. Então ele tinha como se tivesse assim duas certidões de nascimento, uma de judeu e uma de romano. Então, como romano que eu sou, além de ser judeu, como romano que eu sou, eu vou apelar. Aí ele apela para o imperador, aí ele apela para César. Quando ele faz esse apelo para César, aquelas pessoas ali já não podiam fazer mais nada por ele. Só César. Interessante que as autoridades romanas que estavam lá em Jerusalém, que trabalharam na causa, no processo dele, estavam pensando até em liberar ele. Pelas autoridades romanas lá de Jerusalém, pelos governadores romanos, ele podia ser liberado. Mas porque ele apelou para César, ele foi obrigado a ir para Roma. Rapaz, ele vai para Roma. E que viagem tumultuada. O navio se perde, o navio fica à deriva, o navio vai se chocar contra rochas, o navio vai afundar, todos náufragos, vão ficar no mar revolto, náufragos, vão parar numa ilha de Malta, vão chegar lá na ilha de Malta, frio, molhado, ele vai querer fazer uma fogueira, ele pega uns gravetos para fazer a fogueira, tem uma serpente, a serpente pica Paulo, ele leva a serpente pica o dedo dele, e os moradores dali, quando viram ele sendo picado por uma serpente, falam assim, vai morrer. Porque aqui, quando a pessoa é picada por essa cobra, morre, não tem jeito. E Paulo não morre. Deus está com ele, Deus não deixa ele morrer. As pessoas veem isso acontecendo na vida de Paulo e ficam encantadas com aquilo. Mas ele vai para Roma. Ele vai chegar em Roma preso. Acredita-se que demorou muito o julgamento. E enquanto aguardava o julgamento, ele teve a primeira soltura, soltaram ele. Acredita-se. Quando ele foi solto, acredita-se que nesse momento ele foi a Roma. Acredita-se que ele foi a Roma. Pregou o evangelho em Roma. Depois, ele acredita-se que ele foi recapturado, preso e veio de volta para Roma preso. Aí sim, ele vai ser agora julgado e vai ser decapitado. Essa é a vida desse apóstolo. Aí ele vai morrer decapitado por amor ao evangelho. Muito bem. Então Paulo, a partir do capítulo 15... Aí no versículo 14, nós paramos no domingo passado no capítulo 15, versículo 13. Aí agora, a partir do capítulo 15, versículo 14, ele vai confirmar as suas credenciais no ministério de Cristo. Agora ele vai confirmar, já que ele falou tudo para a gente, lá desde o capítulo 1 até o capítulo 13, de como ser, como proceder, como agir, agora ele fala dele mesmo. Agora eu vou falar para vocês de mim mesmo. Eu vou confirmar para vocês o meu ministério. Por que Deus me escolheu para esse ministério? Eu não vou ler os 2 capítulos, não. Só vou tirar alguma coisa aqui para a gente entender o raciocínio de Paulo. Olha só o versículo 16, no capítulo 15, versículo 16. É o Paulo falando. Para que eu, Paulo, seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Então eu estou apresentando para vocês, que escrevi essa carta para vocês, que eu sou um ministro de Cristo. O que é um ministro de Cristo? O ministro é o mais baixo servo. Eu já expliquei para vocês o que é ser um ministro. Ministro, naquele tempo, naquelas galés, naqueles navios, tinha aqueles homens que ficavam lá no porão com o remo. E os que ficavam mais na parte mais baixa do navio, onde não tinha luz, onde tinha aquele cheiro horrível de homens suados, fazendo força no remo, na escuridão, aqueles ali embaixo eram os ministros. Então, quando fala em ministro, não pense em alguma coisa como nós pensamos na política. Alguém de importância. Não. O ministro naquela época era o servo dos servos. Era o mais inferior, o mais simples. Então, ele fala assim, eu sou ministro de Cristo. Então, quem ouvia lá nessa época, ele se avisando que ele é ministro de Cristo, a ideia que eles tinham é o seguinte, esse é o menor dos servos de Cristo. É o mais simples, é o mais humilde dos servos de Cristo. E tem mais, não é para judeu. Meu ministério, eu sou servo, não é de judeu, é de gentios.
Aí ele fala, ministro de Cristo entre os gentios. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus entre os gentios. E ele fala, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Esse sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus não é função só do pastor. É função de todo cristão. Todo cristão tem esse sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. E olha, eu falo uma coisa para vocês, isso me entristece. Porque a gente para conversar com as pessoas falam de tudo. Fala do Big Brother, fala do Flamengo, fala da política, fala do coronavírus, fala do filme que viu. Mas o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, infelizmente, está ficando esquecido. Mas é bíblico isso. O Senhor falou nos últimos tempos, a apostasia e a chegada do anticristo revelam a minha chegada. Então, esse sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, que está ficando cada vez mais relevado a um segundo, terceiro, quarto, 10º plano, nada mais nada menos que cumprimento das Escrituras. A apostasia. O homem não está mais preocupado com isso, está preocupado com aqui e agora, o que me satisfaz, o que me dá alegria, o que me dá prazer. Aí procura as coisas da carne e esquece das coisas do Espírito, como o Senhor falou que iria acontecer. Mas quando Paulo fala isso aqui, que ele foi destacado por Deus, escolhido por Deus para ser ministro do Evangelho, ele está fazendo o seguinte, vocês se lembram, meus irmãos judeus, vocês se lembram, grandes fariseus, grandes escribas, grandes doutores da lei, vocês se lembram o que Isaías falou? Isaías, o nosso profeta do Antigo Testamento, que nós conhecemos tão bem, Isaías falou para a gente lá no capítulo 52, versículo 15, que hão de vê-lo aqueles que não tinham notícia dele. Hão de ver quem? Jesus. Aqueles que não tinham notícia dele. Quem não tinha notícia dele? Os gentios. Porque os judeus conheciam muito bem as profecias do Antigo Testamento que informavam que o Messias iria voltar, iria chegar. Eles tinham a informação que eles estudavam na sinagoga, estudavam no templo, a informação dos profetas veterotestamentários falando assim, o Messias vai chegar. Os sinais que o Messias vai realizar são esses. Surdos ouvirão, mudos voltarão a falar, leprosos serão purificados, mortos serão ressuscitados, a Virgem vai dar à luz. Eles tinham todas essas informações. Aí quando Cristo veio, eles não ligaram uma coisa com a outra e gritaram, crucifica-o, para Jesus. Paulo está falando aqui, olha, Isaías falou que esses homens que não conheceram Jesus, que não conheceram a história do Messias, não tiveram notícia deles, vão ver, alguém vai ter que mostrar. E ele continua, e compreendê-lo, vou ler o texto todo, hão de vê-los aqueles que não tiveram notícias dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Aí ele tira essa passagem de Isaías e fala assim, eu sou aquele que vou levar notícia do Messias para aqueles que nunca tinham ouvido a respeito dele. Aí ele fala, esse é o meu ministério, é isso que eu estou fazendo aqui, gente. Eu sou judeu, fariseu dos fariseus, criado aos pés de Gamaliel, conheço tudo, mas eu estou aqui no sagrado ministério de pregar o Evangelho para aquelas pessoas que nunca ouviram falar da lei mosaica, que nunca ouviram falar de Abraão, Isaac e Jacó, que nunca ouviram a informação que o mar se abriu para o povo passar em seco, que nunca ouviram a informação que caiu maná do céu, que saiu água da rocha. Eles nunca tiveram informações dos profetas, eles nunca sabem quem é Davi, quem é Saul, não sabe Salomão, não sabe nada disso. Eles não tiveram essa chance. Então eu estou sendo incumbido por Deus para falar para eles do Cristo Salvador que chegou. Aí a partir do versículo 25, Paulo sim agora revela os seus planos. Ele afirma, novamente a partir do versículo 25, que ele tinha a intenção de ir a Roma, eu quero ir a Roma, a minha vontade é ir a Roma, mas aí no texto ele fala que era impedido pela pregação do Evangelho na Macedônia e na Acaia. Então a gente pode entender o seguinte, na cabeça dele, ele tinha muita vontade de ir a Roma, eu quero ir a Roma. Aí os irmãos da Macedônia e Acaia, sabendo os irmãos de Jerusalém passando nessa cidade, juntaram o dinheiro e falaram, toma Paulo, leva o dinheiro para o pessoal lá. Eu acho que na cabeça dele ele queria dali ir direto para Roma, seguir em frente para Roma. Mas agora chegou um dinheiro na minha mão que eu tenho que levar para o pessoal de Jerusalém. Aí ele, tudo bem, eu vou levar para o pessoal de Jerusalém, mas a minha intenção daqui é prosseguir para Roma. Aí ele vai levar. Ele fala assim, que eu quero ir para Roma, mas eu quero ajuda de vocês, para depois que eu chegar em Roma, vocês me ajudar financeiramente, me ajudando mesmo, para que eu chegue até a Espanha, para que eu continue até a Espanha, para que eu pague os navios, para que eu tenha o que comer até chegar à Espanha. Então eu quero ir para Roma, ficar um tempo com vocês, para vocês me ajudarem a levar o Evangelho lá para a Espanha, lá para o Ocidente.
lá para a Europa. Essa é a ideia dele. Mas naquele momento, ele estava a caminho de Jerusalém. Rapaz, na cabeça de Paulo devia estar um redemoinho. Sabe por quê? Olha só, ele estava com o dinheiro, olha só, presta atenção comigo. Ele estava com o dinheiro dos gentios para levar o dinheiro dos gentios para os judeus. Olha, tenta imaginar, eu sou judeu, os irmãos judeus estão passando necessidade, os gentios que são assim odiados pelos judeus, os gentios amando aqueles que eles são judeus, os gentios juntaram dinheiro, pegaram dinheiro para eles, leva para eles lá, estão precisando. Então eu estou agora levando para os meus irmãos judeus um socorro que vem dos irmãos gentios, que é odiado pelos judeus. Tenta imaginar de repente, vamos brincar aqui, vamos pensar um pouquinho, que o Cleito ganha na Mega Sena. Cleito ganhou na Mega Sena. Aí ele chega com 10% que ele ganhou, pastor, está aqui meu dízimo do dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O Paulo está com dinheiro para entregar para os irmãos judeus, mas que é um dinheiro que vem da mão dos gentios. Olha como é que estava a situação desse homem. Mas eu vou levar. Então ele temia muito a reação dos judeus. Ele temia muito. O que os judeus vão fazer com isso aqui? Me jogar na cara? Você está trazendo dinheiro dos gentios para mim? Mas eles estão passando necessidade, tanto que eles aceitaram de bom grado. Quando o dinheiro chegou, beleza, pegaram de bom grado o dinheiro. Aí a partir do verso 30, ele vai pedir as orações. Olhem por mim que eu estou cheio de problemas, gente, olha só, olha o problema que eu tenho na mão. Eu tenho que pegar esse dinheiro do gentio, levar para o judeu. Os judeus não gostam de mim. Eles já me chamam de traidor. Já falam que eu traí a eles. Eu já tenho a fama de ser traidor. Ainda estou levando para eles um dinheiro para colocar lá no templo, lá na mão deles, lá um dinheiro que, de repente, é o dinheiro que o Cleiton ganhou na Mega Sena e está trazendo para mim, botar meus ofertas da igreja. Olha que ideia. Era isso que Paulo estava vivendo. Os últimos momentos da carta dele aos Romanos, ele está vivendo isso aqui. No capítulo 16, aí ele faz as últimas recomendações e saudações. Capítulo 16, ele vai recomendar Febe. Ele começa recomendando Febe, irmã em Cristo. Possivelmente, essa Febe, irmã em Cristo, que está sendo recomendada aos romanos, possivelmente é ela que vai levar a carta. Ele está escrevendo a carta. Naquela época não tinha correio, não tinha correio. Alguém vai ter que levar a carta. Então acredita que nessa situação aqui, é essa irmã que vai levar a carta lá para os romanos. Aí ele faz agora 26 saudações. Ele começa a saudar 26 irmãos. Saúdo fulano, saúdo fulano. Ele está saudando os irmãos que ele sabe que estão lá em Roma. Aí ele faz 26 saudações e entre elas temos 9 mulheres. Então já começa a ter uma ideia que a igreja lá não era tão pequena para aquela época. Já tem 26 aqui que ele já conhece e está fazendo saudações. Fora aqueles que ele não conhece ainda. Então ele faz as saudações a partir do versículo... verso 30, né? A partir do versículo 30, eu acho. Não, é capítulo 16, capítulo 16 ele começa logo no começo fazendo as saudações. Mas no versículo 17, versículo 17, ele faz a última admoestação aos romanos. Escuta só essa admoestação que ele faz aos romanos. Rogo-vos, pelo amor de Deus, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Olha que ele fala, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, mas a seu próprio ventre. Olha o que ele está falando aqui. Primeira coisa, ele fala assim, aquelas pessoas que causam divisões e escândalo. Ele fala assim, eles não estão de acordo com a doutrina que eles aprenderam. Lembra, do capítulo 1 ao capítulo 17, ele fez toda a ortodoxia, ele apresentou como tem que fazer. Então aquelas pessoas aprenderam, ouviram, mas não querem fazer. Estão trazendo divisões e escândalos. É igual aquele membro de uma igreja que está 5, 6, 10 anos numa igreja e continua fazendo coisa errada. Aí como é que nós fazemos? Nós temos que ter carinho, temos que ter paciência, tem que ter amor. Não, olha o que Paulo fala. Afastai-vos dele. Porque já que ele conhece a doutrina, já que ele conhece o amor de Deus, já que ele conhece tudo que nós temos aqui, e ele quer fazer as coisas erradas, quer fazer divisão, quer fazer escândalo, se afasta dele. Ainda dá um motivo, porque eles não servem a Cristo. Não servem a Cristo. Porque quando você serve a Cristo, você quer fazer o que Cristo falou, o quê? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eles não servem a Cristo, mas a seu próprio ventre.
Eu só quero o que é meu. Me dá o que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vou para a igreja que eu quero a minha bênção, eu quero, eu tomo posse, eu determino, eu quero. Afastai-vos dele. Essa é a orientação de Paulo. Então, conforme Paulo, aquele que já conhece a doutrina e causa divisões e causa escândalo deve ser evitado. Evitado. Essa é a verdade, evitado. Aí então Paulo vai encerrar agora afirmando. Olha aí o versículo 20. Ele vai encerrar. E o Deus de paz, em breve esmagará debaixo dos teus pés a Satanás. Quem é que vai esmagar Satanás? Deus de paz. É ele que vai esmagar. E a gente vê a pessoa falar, pisa na cabeça do diabo. Cuidado. Nem Jesus pisou na cabeça do diabo. Nem Jesus pisou na cabeça do diabo. Então ele fala assim, é Deus de paz. É ele que vai esmagar o diabo debaixo dos teus pés. É o Senhor. E ele termina, a graça do nosso Senhor Jesus, seja convosco. A graça e a paz. Que a gente comenta, né? Seja convosco. Mas a carta não termina aqui. Paulo terminou. Mas a carta não. Olha que interessante. Dos versículos 21 até o 24, nós temos mais gente fazendo saudação. Quem está fazendo saudação aí? Timóteo, Lúcio, Jason, Sosíparo. Esses homens agora estão pegando uma carona na carta e mandando saudações também aos romanos. Paulo terminou ali no versículo 20, ele terminou ali. Aí agora esses homens estão lá, também te saúda fulano, também te saúda Beltrano, também te saúda Timóteo, Lúcio, Jason, mais homens fazendo as mesmas saudações. E no versículo 22 nós temos uma informação extremamente interessante. Olha o que diz o versículo 22. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Ué, peraí. Não é Paulo que escreveu? O que esse Tércio está falando aqui? Eu, Tércio, escrevi essa epístola e vos saúdo no irmão, no Senhor. É porque é o seguinte, gente, nessa época aqui, era muito comum o homem ter assim, um secretário, que naquela época chamava-se amanuense. O que é o amanuense? Amanuense é aquela pessoa que acompanhava Paulo, via o que Paulo fazia, via o que Paulo falava e escrevia. Então, na verdade, é um secretário. Tércio era um secretário que estava acompanhando Paulo, e quem está escrevendo é Tércio. O que Paulo fala, ele escreve. O que Paulo faz, ele escreve. Então é esse Tércio que está agora fechando a carta, que de repente Paulo ditou ou mandou ele escrever. Escreve isso, Tércio. Anota aí, Tércio. Tércio, não esquece de anotar aquilo. Ô, Tércio, anota isso aqui também. Então ele era o tipo de secretário que ele ia anotando tudo e ia escrevendo. Então Tércio agora fala, eu escrevi a epístola. Mas peraí, epístola ou carta? Não é carta aos romanos? Por isso que ele está falando em epístola. Gente, olha só, a diferença é muito simples, muito singela. A diferença de epístola para carta é o seguinte, se eu escrever uma carta para todos lerem, então seria epístola do pastor Jorge Maia para a Igreja Batista de Rio das Flores. É para todo mundo ler. Mas se eu escrevo uma carta específica para o Wallace, eu quero escrever uma carta para o Wallace. Wallace, você tem que parar de torcer para o Vasco, você tem que torcer para o Flamengo, você tem que ser feliz, cara. Para com essa tristeza, vem ser feliz. Eu estou escrevendo para ele. Aí isso é uma carta. Aí se de repente alguém pegar e ler a carta dele, está errado, você não pode ler a carta dos outros. Então a epístola é para que todos tenham conhecimento. Mas a carta não, a carta é só entre eu e ele. Só entre eu e ele. Então ele fala, eu, Tércio, escrevi a epístola e vos saúdo no Senhor. Agora, nós temos a doxologia. Olha a doxologia, que é escrita aqui, acredito que foi por Tércio, mas acho que não tem nem a formação de Paulo, não. É a doxologia dele. E está assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, o evangelho pregado por Paulo, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, guardado em silêncio nos tempos eternos, tudo o que está acontecendo aqui, a manifestação de Jesus, o evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo, a volta dele, está lá guardado desde o tempo eterno, já estava escrito, já estava profetizado que ia acontecer. Versículo 26, e agora tornou-se manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único, sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus Cristo revelado no Evangelho, o Evangelho da salvação. Encerremos, então, essa carta de Paulo, com essa epístola de Paulo, com essa ideia. Gente, é tão bom servir a Deus,
É tão bom você estar do lado do Senhor, fazendo a vontade dEle. E eu falo para todo mundo, se existe uma coisa melhor nesse mundo do que obedecer a Deus e fazer a vontade dEle, eu desconheço. Tão bom quando você está dentro da vontade de Deus, tão bom quando você se sente utilizado por Deus, tão bom que você se sente assim, Deus usando você. É tão gostoso, é uma sensação tão gostosa que não tem nada no mundo que se compare àquela consciência da paz. Eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu estou de acordo com a vontade dEle, mesmo que os fariseus não me amem, mesmo que os judeus não me queiram, mesmo que eu tenha que ir para Roma, mesmo que eu tenha que naufragar, ser picado por cobra, mesmo que eu tenha que ser decapitado, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. E não existe para o homem aqui nada melhor, nada mais forte, nada mais gostoso do que fazer a vontade de Deus. Você começa a fazer a vontade de Deus aqui agora e vai continuar fazendo a vontade dEle na eternidade. Amém? Vamos tentar aqui.